Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula com mais uma correção dos exercícios das páginas do livro referentes ao artigo de divulgação científica. Bom, vamos iniciar na página 154, conversando. Vamos lá! Você sabe de que forma os estudos ou as descobertas de pesquisas científicas são divulgados ao público em geral? Bom, vamos lembrar de uma coisa. Para criarem um artigo de divulgação científica, é necessário primeiro informações, de fazer pesquisas e também formular questionários. Então, aí é uma opinião pessoal, tá? Página 154, conversando. Resposta da primeira é uma resposta pessoal. Vamos à segunda pergunta. Para você, qual é a finalidade de um texto que apresenta resultados de pesquisas e dados científicos? Essas publicações permitem o acesso aos conhecimentos produzidos por especialistas, informações, Essas informações servem para o público leigo, ou seja, leigo são as pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, Servindo como fonte de informação confiável e acessível, que tem acesso, para o nosso conhecimento e seja confiável. Bom, vamos ao texto abaixo. Coleta seletiva, de lixo implantada em condomínio residencial como forma de educação ambiental. Bom, o que é a pesquisa? É sobre a reciclagem de materiais, sobre a reciclagem de materiais que usados adquire importância nessa mesma medida, Por meio da reciclagem, é possível reencaminhar grandes quantidades de lixo potencialmente reutilizável e que normalmente seria depositadas no meio ambiente. Os principais locais de disposição final do lixo são os lixões a céu aberto, 76% do lixo produzido no país, sendo que apenas 1% do lixo passa por tratamento que envolve coleta seletiva, reciclagem e incineração. O restante é disposto em aterros sanitários ou controlados. Bom, nós estamos vendo aqui um artigo, que foi feito divulgando a parte científica. Os lixões constituem a pior forma de disposição do lixo, causando profundos impactos ambientais. Copos de plástico, por exemplo, demora 200 a 450 anos para a biodegradação. Latas de alumínio, tampinhas de garrafa, pilhas e baterias levam de 100 a 500 anos. Garrafas de vidro ou plástico demoram mais de 5 séculos, além de ocorrer contaminação de lençóis freáticos com o chorume. Nessa perspectiva, as ações que viabilizam a reciclagem, em especial a coleta de lixo, seletiva de lixo, aspecto operacional e a educação ambiental, exercem papéis fundamentais. Pesquisadores do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas, a UF, em Minas Gerais, planejaram, implantaram e monitoraram um projeto piloto de coleta seletiva de lixo num condomínio residencial daquela cidade mineira. Como é feita a pesquisa? Então, primeiro eles fazem uma pesquisa entre as pessoas, para saber se elas têm conhecimento sobre o assunto.
O condomínio selecionado para este estúdio em Uberlândia, Minas Gerais, foi o condomínio solar da Amazônia, com 176 moradores, num bairro Maria Helena, zona norte da cidade. Inicialmente foi aplicado um questionário para avaliar os conhecimentos dos moradores sobre questões ambientais e sua relação com o funcionamento e a finalidade de uma coleta seletiva de lixo. Então, primeiro eles fizeram um questionário para investigar o conhecimento dos moradores, né? Além de medir o grau de informalidade dos condôminos sobre o tema, outras funções do questionário foram para sensibilizar, estimular e mensurar a predisposição de participação dos moradores, né? Estimular para que eles participassem, né? E que não tinha conhecimento passassem a ter. Depois de 3 semanas de funcionamento, passaram a ser analisados. 5 meses depois do início do projeto, foi desenvolvido e aplicado um novo questionário para avaliação do projeto e para ver os primeiros resultados. Entre os primeiros problemas observados na fase inicial estava a falta de informação dos moradores sobre a correta separação dos diversos tipos de materiais comumente encontrados no lixo e qual deles adequavam-se à reciclagem. Tinham que saber quais podiam ser reciclados e os que não. No entanto, o problema foi quase completamente sanado com ações de educação ambiental, quando uma circular informativa, foi distribuída aos condôminos e os funcionários do condomínio foram treinados para exercer ações de orientação e fiscalização, cada passo a passo, O lixo formado por papel, papelão e plástico foi vendido a uma empresa especializada em reciclagem, que realizou a pesagem dos materiais, Metais e vidros foram estocados no condomínio para serem oportunamente vendidos. O nível escolar médio dos participantes pode ser considerado elevado, uma vez que 59% dos condôminos possuem curso superior completo e 24% têm ensino médio completo. A importância dessa pesquisa ficou demonstrada a disposição dos moradores em participar do projeto proposto. Eles gostaram da ideia, Dos questionários, que foram realizados para saber o grau de conhecimento deles, foi possível extrair como principal fator de motivação para adesão ao programa a questão ambiental. Os participantes do projeto não apenas externaram sua satisfação pela experiência do recolhimento de materiais passíveis de ser reciclados, como afirmaram uma intenção de continuidade em relação à prática da coleta seletiva. Quer dizer, eles foram aprendendo e quiseram continuar dessa coletiva seletiva solidária e minimização de resíduos gerados no ambiente urbano. Finalmente, a obtenção dos resultados positivos categoriza o projeto, tornando recomendável sua extensão a outros condomínios, para também aprenderem a fazer a reciclagem, Residenciais da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, formatando assim os princípios de uma política de tratamento de dejetos humanos. Bom, vamos agora à correção das atividades da página 157. Compreendendo. Número 1. No lugar onde você mora, há coleta seletiva? Sim ou não? Converse com seus familiares e questione-os sobre como o lixo é descartado. Como é descartado o lixo na sua casa? Então, é uma opinião pessoal. Número 2. Você sabe quais materiais são recicláveis ou não? Vamos conhecer aqui abaixo, Os recicláveis. Papel.
folhas de papel, jornais, revistas, caixas de papelão, cartolinas, cartões, envelopes, fotocópias, caixa longa-vida, todas são recicláveis. Metal também é reciclável, como latas de alumínio, latas de aço, ferragens, canos, esquadrias e arame. Recicláveis também plástico, como tampas, potes de alimentos, garrafas de água mineral, recipientes de limpeza e higiene, tubos de PVC, sacos plásticos, brinquedos e baldes. Vidro, outro material reciclável. Potes de vidro, copos, garrafas, embalagens de molho, frascos de vidro, né? Ao invés de ir comprando de maneira desenfreada, tentar reaproveitar isso, né? Os não recicláveis, adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografia, papel toalha, papel higiênico, papéis metalizados, papéis engordurados, papéis plastificados. Clipes, grampos, né, que são metais, que não são recicláveis, esponja de aço, latas de tinta ou de veneno, latas de combustível, pilhas e baterias. Em relação aos plásticos que não são recicláveis, cabo de panela, tomadas, adesivos, espuma, teclados de computador, né? Em relação ao vidro, que não são recicláveis, espelhos, lâmpadas, cerâmicas, porcelanas, cristal, ampolas de medicamentos. Então vamos lá na letra A. Em sua moradia, o lixo é descartado de acordo com a separação apresentada acima? Se não é, de que forma ele é separado? A gente não observa muito sobre isso, né? E acaba colocando o lixo todo dentro do plástico para o lixeiro levar, sem fazer a devida separação, né? Então aí é uma resposta pessoal, ok? Letra B. Dos materiais apresentados acima, quais poderiam ser usados mais de uma vez antes de ser destacados? As folhas de papel, as caixas, né, os potes de alimentos, as garrafas de água, de água mineral, os brinquedos, né, serem aproveitados para outras pessoas, os copos, garrafas de vidro, entre outras, certo? Então, folhas de papel, caixas, potes de alimentos, garrafas de água mineral, brinquedos, potes, copos, garrafas de vidro, entre outros, podem ser reciclados, né? Reaproveitados. Número 3. Segundo o texto, o lixo doméstico apresenta aumento de 10% ao ano. Na internet, faça uma pesquisa e verifique qual é atualmente a porcentagem de aumento de lixo doméstico na região onde você mora ou no Brasil. Anote os dados no caderno e depois discutamos, né, com os colegas. Então, é uma resposta pessoal. Número 4. De acordo com o texto, o que motivou a pesquisa realizada, né? A constatação de que o problema da produção do lixo é crescente a cada ano. Então, é necessário fazer uma reciclagem, né? Então, a constatação de que o problema da produção de lixo é crescente a cada ano. Desculpa aí. Página 158, número 5. O texto propõe uma forma de amenizar, de diminuir, né? De diminuir o dilema do lixo na sociedade. Resolver esse problema, né? Então, vamos ver na letra A. Que medida é apontada? A reciclagem dos materiais usados no dia a dia, né? Fazendo o reaproveitamento dos mesmos. Então, a reciclagem dos materiais usados em nosso dia a dia. Na letra B, por que a medida é importante? Pois permite melhor reaproveitamento dos materiais. Pois
permite melhor reaproveitamento dos materiais, evitando que sejam descartados. Assim, quanto mais reciclagem, menos rejeito é descartado na natureza, jogado fora, né? C. Para comprovar a eficiência dessa medida, o que foi realizado? Um projeto de coleta seletiva de lixo, né? Que eles fizeram no condomínio, né? No residencial. Então, um projeto piloto de coleta seletiva de lixo em um condomínio residencial. Letra D. Quem foram os responsáveis pela medida? Os pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Eles que tomaram partido, né? Esses aí, os pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Letra E. De que maneira esse projeto foi organizado a fim de implantar tanto a coleta seletiva quanto a educação ambiental? Eles instalaram pontos de entrega voluntária de materiais e puderam verificar o que os moradores sabiam sobre o assunto, né? Com isso, puderam promover uma conscientização sobre o uso correto da coleta seletiva. Então, os pesquisadores instalaram postos de entrega voluntária de materiais, né? As pessoas levavam até ali e puderam verificar o que os moradores sabiam sobre o assunto. Com isso, puderam promover uma conscientização sobre o uso correto da coleta seletiva. Número 6. O projeto conseguiu atingir o objetivo proposto pela equipe? Sim, né? Explique. As pessoas começaram a perceber a importância de tal medida e demonstraram querer dar continuidade ao processo. Aprenderam e não ia parar por aí, ia dar continuidade, né? Então, valeu a pena. Então, sim, após a conscientização, as pessoas começaram a perceber a importância de tal medida e demonstraram querer dar continuidade ao processo. Número 7. Número 7. De acordo com a pesquisa, que relação é possível fazer entre o nível de escolaridade e o domínio de informações necessárias para cuidarmos do meio ambiente, né? O fato da pessoa ter escolaridade ajuda, não é? Ajuda porque ela já tem bastante informações necessárias para agir de modo a preservar o meio ambiente. Então, o fato de uma pessoa ter escolaridade não implica que ela terá informações necessárias para agir de modo a preservar o meio ambiente. Vamos dar prosseguimento agora na página 159, número 8. Vocês abaixo estão vendo um gráfico com a demonstração, né? Com a demonstração da reciclagem de latas de alumínio em alguns países. No texto, afirma-se que a reciclagem adquire importância proporcional ao aumento da produção de lixo. Veja a seguir um gráfico sobre os índices de reciclagem de latas de alumínio no Brasil e em outros países. Letra A. Nós temos aí Brasil, Argentina, Japão e Estados Unidos. Qual dos países apresentados no gráfico menos recicla latas de alumínio? Então, nós estamos vendo aí que é os Estados Unidos, tá? Letra B. O que é possível concluir sobre a reciclagem no Brasil entre os anos 2000 e 2014? Que a reciclagem de latas de alumínio aumentou e atingiu o ápice, né? Em alta em 2014, tá? Então, é possível concluir que a reciclagem de latas de alumínio aumentou e atingiu o ápice em 2014. Começou a haver mais conscientização. Letra C. O que isso revela sobre a relação do brasileiro com a produção do lixo? Que o brasileiro tem se preocupado, né, com o destino do lixo. Então, isso revela que
que o brasileiro tem se preocupado com o destino do lixo, de modo que as pessoas passaram a reciclar mais, né? Está havendo um bom desenvolvimento. Página 160, explorando o artigo de divulgação científica, número 1. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Em um site chamado Canal Ciência, né? Em um site chamado Canal Ciência. Número 2. A quem costumam interessar esses artigos, né? A pessoas que se interessam pelo meio ambiente, né? Que gostam de fazer pesquisas, mas não são especialistas no assunto. Então, interessam as pessoas que se interessam por assuntos relacionados ao meio ambiente e pelas pesquisas dessa área, mas não são especialistas no assunto. Número 3. O título, né, que vem no início, é um elemento muito importante em um texto. Qual é a função do título desse artigo de divulgação científica? É antecipar aquilo que será divulgado no texto, né? De modo a despertar o interesse do leitor. Então, o título tem como objetivo antecipar, mostrar antes o que será divulgado no texto, de modo a despertar o interesse do leitor. Número 4. Preencha o quadro abaixo explicando a função de cada parte do texto. Primeiro, o que é a pesquisa? A pesquisa é essa parte que corresponde à introdução, o início do texto e contextualiza, né, o leitor sobre o assunto que será trabalhado. Então, é a parte que vai mostrar o que vai ser detalhado, né, mostrado. O segundo, como é feita a pesquisa? A importância da pesquisa. Aliás, como é feita a pesquisa? Essa parte corresponde ao desenvolvimento do texto e mostra aos leitores como o projeto será aplicado. E a terceira parte é a parte da conclusão, né? É a parte da conclusão que do texto e destaca os resultados a que os pesquisadores chegaram com as pesquisas. Além disso, propõe soluções para o problema apresentado. Página 161. No número 5. Qual é a finalidade do artigo de divulgação científica lido? A resposta é apresentar, né? Apresenta é do meio, resultados de um projeto que propõe ações que amenizam os problemas com dejetos industriais e lixo humano. Bom, agora, número 6. Nas páginas 155, afirma-se que os pesquisadores planejaram, implantaram e monitoraram o projeto. Relacione as ações às descrições. Letra A, o planejamento que foi feito. B, a implantação do projeto. E C, o monitoramento, né? Então, primeiro, instalação de postos de entrega voluntária, PEVS, em locais de fácil acesso no condomínio. Aí se refere à implantação, né, das instalações aí que foram realizadas. Então, a primeira é a letra B. Aplicação de questionários aos moradores do condomínio para verificar os conhecimentos dele sobre questões ambientais. Aí vai ser referido à letra A. Foi o planejamento que eles fizeram. E acompanhamento dos pesquisadores, aplicação de um novo questionário para constatar se houve mudanças. Foi o monitoramento, eles ficaram tomando conta para ver se as pessoas aprenderam alguma coisa, né? Para dar resultado. Então, respostas foram B, A, C. Agora, o número 7.
Sobre a realização da pesquisa descrita na segunda parte do texto, organiza as informações de acordo com a ordem de execução. Primeiro, o condomínio solar da Amazônia foi selecionado para participar do projeto, né? Segundo, aplicação de questionário para avaliar os conhecimentos dos moradores sobre questões ambientais, para ver como é que eles estavam, se eles tinham conhecimento ou não. Terceiro, fizeram postos de entrega voluntária, foram instalados no condomínio, né? Esses postos. Então, número 3. 4. Um novo questionário foi aplicado para a avaliação do projeto e de seus primeiros resultados. Um segundo questionário, né? Então, aí corresponde ao número 4. 5. Verificação dos problemas encontrados durante a aplicação do projeto. Eles têm que ficar de olho para ver se está surgindo problema, né? E número 6, ações de educação ambiental aos moradores do condomínio. E 7, organização e contagem do que foi coletado durante 5 meses de projeto. Então ficou assim, ó, 6, 1, 7, 3, 5, 2, 4 e 4, né? Agora vamos para o número 8. No texto são apresentadas ao leitor informações sobre a realização dos projetos pelos pesquisadores. Letra A. Que tipo de informações são apresentadas sobre o projeto? Bom, o local em que houve a pesquisa, né? Onde a pesquisa foi realizada, a quantidade de pessoas que participaram do projeto, né? O tempo de duração dessas ações praticadas, explicação de como ocorrerá o projeto e os resultados obtidos. Essas várias etapas. Primeiro, o local em que a pesquisa foi realizada, a quantidade de pessoas que participaram do projeto, apareceu aí, a explicação de como ocorrerá o projeto, o tempo de duração dessas ações e, por fim, os resultados finais obtidos, né? Vamos agora para a página 162, letra B. Essas informações detalham a metodologia, né, de pesquisa, ou seja, as etapas que foram realizadas para desenvolvê-la. Explica a importância de essas informações serem apresentadas ao leitor em um artigo de divulgação científica. Elas contextualizam o leitor e permitem que ele visualize as etapas da realização do projeto, ok? Então, essas informações contextualizam o leitor e permite que ele visualize as etapas de realização do projeto para que, ao final, possa compreender melhor os resultados obtidos. Quer dizer, todo mundo vai vivenciando, né, do projeto até aprender, né, e se conscientizar. Número 9. Antes de analisar os dados, os pesquisadores fizeram um questionamento, tiveram que fazer um questionário para poder ter informações sobre as pessoas, né, o conhecimento delas, com esses moradores do condomínio. Porque o questionário é uma ferramenta importante da pesquisa científica, porque é um instrumento para levantamento de informações, né? Sabendo se eles estão sabendo muito, se eles sabem pouco, se eles entendem sobre esse projeto, né? É uma dica para eles. Então, o questionário é um importante instrumento para o levantamento de informações, pois norteia as próximas etapas da pesquisa. Número 10. Releia o terceiro parágrafo do texto. Note que o autor opta por explicar o tempo de degradação de alguns materiais na natureza. Qual é o objetivo dessa explicação, né? Essas explicações, essas informações detalhadas, elas mostram a importância da pesquisa. Então, além de ilustrar os impactos ambientais, o que pode acontecer no ambiente, essas informações detalhadas por eles mostram a importância da pesquisa. 11. No artigo de divulgação científica,
foram empregados dados numéricos e estatísticos e incluída referência a ações de pesquisadores de universidades. Que efeito o emprego de recursos como esses garante a um artigo de divulgação científica? Garantem mais credibilidade às informações e aos dados que são veiculados no texto, mostrando os gráficos, né, nessa parte de estatística aí, mostra credibilidade, porque as pessoas veem, como é que se fala? De uma forma mais consciente, tá? Então, esses recursos garantem mais credibilidade às informações e aos dados que são veiculados no texto. Número 12. Sobre a conclusão do artigo de divulgação científica, responda. Letra A. Qual é a função dessa parte do texto? O autor apresenta uma sistematização de tudo que foi apresentado no texto, bem como a relevância do projeto para a sociedade como um todo. Página 163, letra B. A conclusão, que é o final, né, do texto, pode ser facilmente comprovada com base nas informações do texto. Justifique. Sim, todos os dados mostrados na conclusão do texto foram explicados, né? Sim, todos os dados mostrados na conclusão do texto foram explicados. Além disso, o autor do texto faz uma recomendação no final ao dizer que o projeto pode ser utilizado em outros locais. 13. Após a conclusão, são apresentadas informações complementares ou informações que vêm depois, mais um pouco, para se aprender mais, né? Como pesquisadores responsáveis, título original da pesquisa e a instituição que a produziu. Letra A. Levando em consideração o objetivo de um artigo de divulgação científica, por que essas informações foram apresentadas? Novamente, para dar mais credibilidade às informações, né, desse artigo, e essas informações permitem que o leitor, caso se interesse, procure mais informações sobre o projeto, né, e os envolvidos nele. Então, para dar mais credibilidade às informações veiculadas no artigo, além disso, essas informações permitem que o leitor, caso se interesse, procure mais informações sobre o projeto e os envolvidos. Letra B e última. Qual é a importância de essas pesquisas terem sido realizadas por pesquisadores de universidade? Por serem pesquisadores da área de ciências biológicas. Se eles são dessa área, eles têm conhecimento. Pressupõe-se que eles têm um conhecimento especializado e, por isso, há possibilidade de que eles ajudem, auxiliarem, né? De que eles auxiliem, ou seja, de eles auxiliarem, contribuírem para que o sucesso do projeto se torne mais significativo. Se eles estão relacionados a esse projeto, tem que ter alguém com conhecimento relacionado às ciências biológicas. Lógico, né? Então, aqui terminamos a nossa correção das atividades, ok? Um beijo para vocês e bom dia. Tchau.